Olá, seja bem-vindo ao programa Trabalho Legal de Maio. Neste mês vamos falar sobre os direitos das mães trabalhadoras. Você sabe o que diz a lei quando falamos dos direitos das mulheres desde a gestação até a amamentação? Maio é o mês das mães e também do trabalhador. Conheça o direito das mães que muitas vezes se desdobram para conciliar a vida profissional e o cuidado com os filhos. Antes de fazer os 4 meses, aí eu fui informada que eu ia ter um período maior, que aí aumentou de 120 para 180 dias, que aí eu poderia ficar com ela em casa até iniciar, vamos dizer, a introdução alimentar. Nesta edição você vai ver também. Mesmo com o avanço da legislação, pessoas autistas enfrentam dificuldades de ingresso no mercado de trabalho. Autistas vivem num mundo à parte, num mundo só deles. Isso não é verdade. A gente está aqui, nesse mundo, querendo fazer parte, querendo ser convidado para as festas, querendo ter oportunidades. E tire suas dúvidas sobre assédio moral em ambientes de trabalho no quadro Fala Trabalhador. O que caracteriza assédio moral no trabalho? O Trabalho Legal começa agora. Em maio comemoramos o Dia das Mães. E quando falamos de nós, mães trabalhadoras, precisamos citar os nossos direitos trabalhistas, que vão desde a gestação até a amamentação. O que fazer, por exemplo, quando uma mãe precisa voltar ao trabalho após o nascimento de sua criança e não tem um ambiente apropriado para amamentar ou para extrair o seu leite materno? O que parece óbvio, muitas vezes precisa ser lembrado, né? Por isso, o Ministério Público do Trabalho está sempre atento para garantir que os direitos das mulheres mães trabalhadoras não sejam violados. E a conscientização é feita tanto de forma lúdica, como através de histórias em quadrinho, cartilhas, quando realizamos eventos e enviando recomendações às empresas. Elas estão em toda parte. Afinal, se tem gente trabalhando, é porque houve alguém que gestou, pariu e amamentou. Estamos falando das mães. Como todos sabem, a maternidade é desafiadora. E para as mães que trabalham, as exigências são ainda maiores. Mas será que as pessoas conhecem os direitos das mães que trabalham? Acho que é amamentação, né? O máximo que as empresas falam mesmo é de amamentação, mas fora isso, pouco. Elas precisam de creche, precisam de apoio do local onde elas trabalham. Eu só sei sobre os direitos que a mãe tem quando tá grávida, né? Depois de ter o filho, tem uns 3 meses, né? Acho que é 3 meses de repouso, né? O fato é que desde a gestação até os primeiros meses de vida, um bebê exige tempo e muita dedicação. Por isso, a legislação prevê direitos específicos para proteger as mães. As mães que trabalham têm uma série de direitos garantidos por lei. Entre eles, a licença maternidade de 120 dias e pausas durante o expediente para amamentar, que podem ser 2 intervalos de 30 minutos ou 1 hora a menos na jornada. A legislação também protege a mulher contra a demissão durante a gravidez e no período após o retorno ao trabalho. Além disso, elas têm direito a comparecer a consultas médicas durante o expediente, auxílio creche e até a flexibilização no horário de trabalho. A auxiliar administrativa Ludmila Alves, mãe da pequena Alice de 1 ano, é um exemplo de como os direitos podem fazer a diferença. Antes de fazer os 4 meses, aí eu fui informada que eu ia ter um período maior, que aí aumentou de 120 para 180 dias, que aí eu poderia ficar com ela em casa até iniciar, vamos dizer, a introdução alimentar. Quando voltou ao trabalho, Ludmila ainda não tinha conseguido vaga em creche, mas com o apoio da empresa, pôde levar a filha por um tempo, o que trouxe ainda mais tranquilidade. Então aqui o pessoal autorizou, aí eu podia trazer ela nesse pequeno período, né, que teve de final de ano, né, até o início do ano letivo. O Ministério Público do Trabalho tem atuado para garantir que os direitos das gestantes e das mães que amamentam sejam respeitados. Uma das iniciativas é o lançamento de materiais informativos, como a revista MPT em quadrinhos, e a campanha Apoio, Toda Grávida Tem Esse Desejo. Quando é preciso, o órgão também parte para a ação, fiscaliza, investiga e cobra soluções para os casos de desrespeito aos direitos das mães trabalhadoras,
como em uma atuação no município de Ji-Paraná, em Rondônia. No caso, apesar da empresa ter informado que dispunha de sala de amamentação, que concedia regularmente esses intervalos de as 2 pausas de meia hora cada para amamentação, a gente ouviu depois algumas trabalhadoras que já haviam saído da empresa, algumas que ainda estavam, que tinham passado por um período de gestação, e elas, assim, nenhuma sabia informar que existia um intervalo para amamentação. Então, assim, ficou bem comprovado que, na verdade, a empresa, apesar de, talvez, né, não impedir que, se a trabalhadora fosse lá procurar e dizer, não, eu estou aqui, eu tenho esse direito, ela dissesse, tudo bem, você tem, pode fazer, ela não tinha uma promoção desse ambiente, desse intervalo. Mesmo com direitos assegurados por lei, muitas empresas ainda dispensam funcionárias logo após o fim da estabilidade. Em casos como este, se comprovado o caráter discriminatório, a demissão pode ser revertida na justiça. A gente também recebe denúncias nesse sentido e atua dessa mesma forma para buscar a concretização desse direito, né? Muitas vezes acaba passando despercebido porque a própria trabalhadora deixa por isso mesmo e às vezes não busca assim, foge ao conhecimento, né? Mas tem muitos casos também judiciais mesmo, até além do MPT, mas de próprios trabalhadores que ingressam na justiça. Eu já vi alguns, né, buscando esse reconhecimento dessa discriminação, demonstrando que a dispensa foi discriminatória, né? Apesar de o empregador, a empresa, poder demitir qualquer empregado ou empregada sem justo motivo, sendo comprovado que essa dispensa, na verdade, teve um motivo discriminatório, a empresa ela vai ser obrigada, sim, a reintegrar aquele trabalhador. Vale ressaltar que o Ministério Público do Trabalho também promove palestras e eventos para informar, sensibilizar e abrir espaço para o diálogo entre empresas, trabalhadores e sociedade. Elas têm que buscar os direitos delas, que elas têm que entender sobre todos os direitos que ela, como mãe, como trabalhadora, ela tem, quanto ao serviço, né, de trabalho e quanto ao governo, né? Então é super importante ela saber dos seus direitos. O Ministério Público do Trabalho promove anualmente a campanha Maio Lilás. O objetivo é conscientizar a sociedade da importância da união e participação pacífica dos trabalhadores e trabalhadoras em atos coletivos para a defesa de seus direitos, como forma de exercício da liberdade de união e expressão constitucionalmente garantidos. É isso que vamos ver agora no nosso Roda de Conversa. E este ano o tema escolhido é a valorização da consolidação das leis trabalhistas, especialmente para o público jovem. Para falarmos sobre as vantagens do trabalho de carteira assinada em relação ao trabalho como pessoa jurídica, eu recebo aqui no estúdio para o nosso Roda de Conversa a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, representante da CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, na Procuradoria-Geral do Trabalho, e o advogado e assessor jurídico de entidades sindicais, José Aymar. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E eu quero conversar com a senhora, doutora Lia. Interessante, quando a gente fala de Maio Lilás, precisava ter uma data para chamar a atenção. Por quê? Um dos papéis que o Ministério Público do Trabalho tem que desenvolver, além das suas atribuições processuais e investigativas, é prestar contas à sociedade e também dizer à sociedade os direitos que trabalhadores, trabalhadoras, que as pessoas têm em relação às questões laborais, em relação ao trabalho. Então, fixar uma data é importante para chamar a atenção neste momento para esta determinada matéria. E a gente tem, para as questões sindicais, assim, em sentido amplo, a gente escolheu o mês de maio por conta do dia 1º de maio, e aí esse mês a gente foca em campanhas, em informações, para fazer esse tipo de serviço público, de mostrar à sociedade o que as pessoas têm direito. E aí, doutora Aymar, quando a gente fala de mostrar para a sociedade, como a doutora Lia falou, a gente precisa trazer esse trabalhador, até que está entrando no mercado de trabalho, esse jovem, que é o nosso tema desse mês, esse ano, para o mercado de trabalho e mostrar para ele
Por que a sindicalização? Por que é importante que ele saiba dos direitos dele, né? É verdade. Eu acho que o mês de maio é um mês simbólico, como disse a doutora Lia, pela tradição de uma história do próprio movimento sindical, dos trabalhadores e trabalhadoras que, no século passado, reivindicaram direitos. Então, só existe direito do trabalho, só existe direito a limite de jornada, agora que se discute, não é, a questão da redução da jornada, mas também a questão da escala salarial, a escala de jornada de trabalho, porque esses trabalhadores, essas trabalhadoras se organizaram, né, em sindicatos e reivindicaram direitos. Então, ter essa consciência de que os direitos, especialmente o direito do trabalho, ele é um direito especialmente coletivo, quer dizer, ele nasce das reivindicações dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, no início, exatamente por jornada. Nós estamos discutindo hoje o quê? A escala de trabalho, 6x1, 5x2, a questão do limite de jornada, as pausas. E o que é isso? É a essência do direito do trabalho. Nós temos aí 13º, né, fora a jornada de trabalho, nós temos direito a férias, mulheres com direito à licença maternidade, que isso só pode acontecer se tiver a famosa consolidação das leis trabalhistas e isso estiver numa carteira de trabalho, né, doutora Lia? Este que é o ponto e por isso que o MPT escolheu esta matéria para tratar no mês de maio, porque existe atualmente uma demonização da carteira de trabalho. Às vezes, entre os jovens e entre muitas pessoas, se ganhou no imaginário popular, também muito por conta de redes sociais, de que quem tem carteira de trabalho assinada é medíocre, não pode ficar rico. Porque o objetivo que muitas pessoas, influenciadores de redes sociais, dizem que as pessoas têm que ficar ricas, que você não tem que obedecer ninguém, que você tem que agir, trabalhar quando você quiser para você realmente ficar rico. Então, isso acabou tirando essa proteção trabalhista do coletivo, jogando para o individual. Tipo, de cada pessoa que ela tem que ser responsável por si. Isso é uma falácia, isso é um absurdo. O problema de divulgação de informações inexatas, de informações falsas, de fake news, acabou causando isso. Tem uma questão que ela é ligada a essa, mas que às vezes é um pouco também, um pouco falada, né? Ao longo do tempo, o que houve foi uma tentativa das grandes corporações de retirar a sua responsabilidade sobre o trabalho. Né? Então, o direito do trabalho, não vou nem dizer a carteira assinada, porque há países que não é exatamente uma carteira assinada. É o trabalho regulado e protegido. Né? Se é por carteira assinada, é trabalho regulado e protegido, porque tem uma subordinação, tem alguém que organiza a empresa, que recebe o lucro daquela empresa. Então, esse alguém, essa empresa, ao longo do tempo, tentou retirar as suas obrigações. Então, não é apenas que o trabalhador ou o PJ não recolhe INSS. Quem não recolhe também as obrigações é a empresa. Com certeza. Né? Isso significa ela baixar o custo dela à custa de sobrecarregar a sociedade como um todo. E aí, nos encaminhando aqui, infelizmente, já para o final do nosso quadro, para essa falácia acabar, para esse trabalhador, inclusive o trabalhador que está entrando no mercado de trabalho, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, evitar que isso aconteça, quais os canais de denúncia? Sindicatos, MPT, como fazer, doutora Lia? Bom, primeiro de tudo tem que se juntar, né? Voltamos ao aspecto coletivo, que é fundamental, que as pessoas precisam se unir, porque juntas é mais fácil exigir, e isso nada melhor do que hoje o sistema que a gente tem, que são os sindicatos, né? Depois a Aymar fala até melhor que eu. Primeiro, e também a pessoa precisa conhecer, que é o que a gente está fazendo aqui. Não é porque todo mundo acha interessante ser PJ, que PJ é o mais interessante para você. Você tem que conhecer as possibilidades. Né? Então, o conhecimento é fundamental, a reunião é fundamental, e os organismos de controle do Estado, que denúncias para o Ministério Público do Trabalho, e a gente também investiga. Os sindicatos têm um grande desafio de se aproximar dessa juventude. Ocorre que o sindicato foi criado para quem tem relação de emprego.
Então, essas pessoas estão fora da relação de emprego. Então, precisa haver essa aproximação. Hoje tem situações muito interessantes, né? Alguns sindicatos fazendo atividades para além dos seus próprios representados atualmente, procurando chegar em pessoas que trabalham, mas que não têm inicialmente uma relação de emprego formalizada, seja pela cultura, seja por atividade de formação, seja por atividade de formação técnica também, tentando trazer um pouco essas pessoas, esses jovens, né, para reconhecer que ali é um espaço de conquista de direitos, né? E eu acho que isso é fundamental. Perfeito, quero agradecer imensamente mais uma vez a presença de vocês por um tema tão importante, no mês de maio, falar de trabalho, jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E você não sai daí. No próximo bloco, vamos continuar falando de direitos trabalhistas, mas de pessoas com autismo. Como está a inserção de jovens no mercado de trabalho com autismo? Eu volto já já. Assédio moral no ambiente de trabalho. O que fazer? Para marcar a luta contra essa conduta abusiva, foi estabelecida uma data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate ao assédio moral no trabalho, o dia 2 de maio. Para tirar as dúvidas dos trabalhadores e das trabalhadoras a respeito deste tema, nossa equipe de reportagem foi às ruas. Vamos ver quais foram as perguntas e as respostas do MPT no nosso quadro Fala Trabalhador. O que caracteriza assédio moral no trabalho? É uma forma de violência, um conjunto de comportamento, de práticas inaceitáveis ou de ameaças, seja uma única ocorrência ou ocorrências repetitivas, e que tenham por objetivo causar ou algum dano físico, algum dano psicológico, sexual ou econômico. Quais os direitos de reparação que os trabalhadores que sofrem assédio moral têm? Essas reparações podem envolver medidas de natureza trabalhista, pode envolver medidas de natureza civil e até penal. E também tem direito à prevenção da recorrência desse assédio, porque o objetivo sempre é assegurar um meio ambiente de trabalho saudável, um meio ambiente de trabalho digno e livre de qualquer forma de violência. Como prevenir o assédio moral? A gente preocupa muito, dentro do Ministério Público do Trabalho, com 4 eixos principais. Seria o eixo da institucionalização. O que é isso? É a empresa ou a instituição pública criar normas e códigos de conduta que expressem uma tolerância zero ao assédio moral. E é importante que a gente faça essa divulgação das políticas a todos os trabalhadores e as trabalhadoras. É importante também um eixo de prevenção. O que é isso? É a capacitação e a formação continuada dos trabalhadores, e especialmente dos gestores. E uma formação de lideranças e de gestores, incluindo o papel preventivo de uma comissão, né? A criação de uma comissão de prevenção de assédio moral é muito importante. Dentro de um eixo de detecção, a gente tem que deixar muito importante a criação de canais de escuta e canais de denúncia. Atualmente, cerca de 85% dos adultos com autismo no Brasil estão desempregados, de acordo com o IBGE. O que se percebe é que, mesmo com o avanço da legislação com relação às cotas para pessoas com deficiência, existe uma discriminação do mercado de trabalho às pessoas com autismo. Esta reportagem de Joana Carvalho, que vamos assistir agora, mostra que não basta existir leis que estimulem uma maior participação de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. É preciso eliminar a discriminação para que haja promoção efetiva de igualdade de oportunidades e a inclusão de fato. Ana Karine é servidora pública. Ela tem 2 filhos. O mais novo, Rafael, de 17 anos, tem autismo. Rafael foi diagnosticado com autismo nível de suporte 3 aos 2 anos de idade. Aos 8 anos chegou ao quadro de epilepsia de difícil controle. Um ano depois foi identificada uma doença rara por mutação no gene
DEAF1. Isso significa um autismo associado a uma síndrome rara. A situação fez com que a servidora tivesse a carga de trabalho reduzida. É puxado, não tem como não dizer que o cuidado não é puxado. As crises convulsivas hoje são, na grande maioria, durante a noite, então ele dorme comigo. Então eu socorro durante a noite, né? Então é um cuidado assim mais constante. Para estimular a criatividade e a entrada de Rafael no mercado de trabalho, Ana Karine tem incentivado o lado artístico dele. Hoje ele faz pinturas que têm chamado a atenção dos designers de moda em busca de inclusão. Na arte, de alguma forma, ele encontrou espaço para, mesmo ele tendo todas essas dificuldades, né, ele conseguir expressar a beleza que ele tem dentro dele. Então eu acredito que é a profissão que ele vai seguir. Por lei, pessoas com autismo são consideradas pessoas com deficiência. A Lei 14.992, de outubro de 2024, estabelece medidas que favorecem a inserção no mercado de trabalho. Mas, atualmente, o que se percebe é que, mesmo com o avanço da legislação, ainda existe discriminação no mercado de trabalho. Cerca de 85% dos adultos com autismo no Brasil estão desempregados, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por isso, o Ministério Público do Trabalho tem adotado medidas para garantir que esses direitos sejam respeitados. O MPT, ele atua de duas formas na inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho. O primeiro é o que a gente chama de atuação repressiva. É quando a gente recebe alguma denúncia, seja de discriminação, seja de descumprimento à cota de pessoas com deficiência, e a gente instaura uma investigação para realmente ver o que está acontecendo naquela empresa e verificar se a lei trabalhista está sendo de fato cumprida. E a segunda forma que a gente atua é a forma promocional. A gente faz eventos, capacitações, palestras, inclusive grupos de estudo. Atualmente nós temos o grupo de estudo Neuroinclusão no âmbito da Cor de Igualdade, que trata especificamente do tema. Jorge tem autismo e hoje trabalha como editor de vídeo numa empresa em Brasília. Apesar dos desafios enfrentados diariamente, demonstra que a síndrome não impede em nada de realizar as tarefas. Na verdade, a condição de hiperfoco, quando eu estou no meu trabalho, até ajuda, né? Porque quando eu estou fazendo, ou editando alguma coisa, fazendo o meu trabalho, eu me concentro ali e é só aquilo ali que importa. Então ajuda eu terminar logo e terminar bem feito. Tabata é mais um exemplo de pessoa com autismo no mercado de trabalho. Ela também tem TDAH e bipolaridade. Há 5 anos, ajuda outras pessoas ao compartilhar vivências e aprendizados por meio de uma página no Instagram, além de ministrar palestras. Na internet, ela desmistifica mitos que contribuem para o aumento da discriminação. Autistas vivem num mundo à parte, num mundo só deles. Isso não é verdade. A gente tá aqui nesse mundo querendo fazer parte, querendo ser convidado para as festas, querendo ter oportunidades. É que às vezes as barreiras são tão grandes, mas tão difíceis para nós, que a gente acaba sendo excluído, mas não porque a gente quer. Ajude nesse trabalho de conscientização e compartilhe esse vídeo nas suas redes com seus amigos. E conheça também o trabalho do Instituto Farol, que é sensacional. 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem. Aqui no Brasil, além desse dia, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana de Enfermagem, instituída em meados dos anos 40. Mas como está garantido os direitos desses profissionais? Falo isso porque são vários direitos específicos que os trabalhadores da saúde possuem, mas que muitas vezes não são garantidos pelos empregadores, como, por exemplo, o adicional noturno de insalubridade, pagamento de horas extras, estabilidade da trabalhadora gestante. E olha que esses são só alguns deles. Vamos ver na reportagem de Maico Leão como está a situação atualmente e como o MPT tem fiscalizado o respeito a esses direitos. Eles estão nos plantões que atravessam a madrugada, nas UTIs, nas emergências e nos postos de saúde. São os primeiros a ouvir um pedido de socorro. Eles estão em todos os lugares onde a vida pede socorro. São os primeiros a chegar, muitas vezes os últimos a sair. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são essenciais no cuidado com o paciente. A enfermagem ela é a porta de entrada e saída do hospital. Então é o profissional que está lá no início, e não só do hospital, nem só do paciente doente, mas da vida.
A enfermagem ela está presente tanto no início da vida do nosso paciente ao processo de morte. No mês de maio, são comemorados os dias do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Por isso é considerado o mês da enfermagem. A data também é um lembrete da importância de quem cuida, acolhe e muitas vezes salva vidas em silêncio. Mas também é um lembrete da necessidade de garantir os direitos trabalhistas da categoria. Então, a gente está falando de profissionais que estão expostos a riscos muito grandes e a fraude, a relação de trabalho, o afastamento da CLT, retira uma série de proteções e direitos que, de alguma maneira, permitem com que, em caso de necessidade de afastamento do trabalho, por exemplo, esses trabalhadores não fiquem completamente à mercê, não fiquem jogados à sua própria sorte, né? No mês da enfermagem, o Ministério Público do Trabalho reforça o compromisso com esses profissionais. O objetivo é identificar práticas como a substituição de profissionais qualificados por trabalhadores sem habilitação adequada, mudança indevida na nomenclatura dos cargos e tentativas de burlar a lei do piso. Muitas das vezes ele trabalha em 2 ou 3 empregos para poder ter o acesso a um salário mais digno, graças a grandes movimentos que a gente vem atuando. A gente está conquistando um piso salarial, a gente está conquistando melhores condições de saúde. Hoje eu tenho um privilégio de falar que eu trabalho no hospital onde tem um repouso dedicado para a equipe de enfermagem. Isso é raro, não é comum. Em outras unidades hospitalares isso não existe. O MPT atua em conjunto com conselhos profissionais e sindicatos para garantir o cumprimento da lei e a dignidade no exercício da profissão. O Ministério Público do Trabalho, no âmbito da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações do Trabalho, a CONAFRET, inclusive, criou um projeto estratégico para lidar com esse assunto, que ele se chama Enfrentamento às Fraudes nas Relações de Trabalho no Setor da Saúde. E para lidar com esse tema, optou-se por atuar especificamente em face de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no primeiro momento, né? Então, o MPT vem se debruçando a respeito desse tema justamente para tentar coibir esse tipo de fraude que acaba sonegando direitos trabalhistas aos enfermeiros e às enfermeiras. Mais do que uma homenagem, o mês da enfermagem é uma convocação à responsabilidade, porque cuidar de quem cuida é uma questão de justiça. Nós estamos aqui já com a Ana Paula. Tudo bem, Ana? Oi, Madê, tudo bom? Olá a todos que nos acompanham. Parece que tem bastante destaque nas redes no mês passado. E é isso que a Ana Paula vai trazer para a gente, né, Ana? Isso, está bem diversificado, Madeleine. E a gente começa esse giro de destaques das redes do MPT falando de um assunto que foi abordado aqui no programa hoje, que é a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. A Tabata Cristine, que é uma das fontes da nossa reportagem, ela aparece nesse vídeo em collab com o Instagram do MPT, que rendeu mais de 8.500 curtidas. No post, a Tabata faz uma encenação bem-humorada em que conversa com um funcionário típico que vem apresentando baixo rendimento no trabalho e não se comporta de maneira adequada. Esse funcionário trabalha em uma empresa majoritariamente de empregados com autismo. Ao longo dessa conversa, ela vai destacando algumas características do autismo e como essas pessoas têm habilidades e totais condições para a inserção e atuação no mercado de trabalho. Essa publicação também rendeu centenas de comentários, 145 mil visualizações e 2.335 compartilhamentos. Vale a pena conferir. E o aumento de afastamentos do trabalho por transtornos mentais foi tema de um post com 2.246 curtidas. O conteúdo mostra dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que comprovam um crescimento de 134% nesses afastamentos nos últimos 2 anos. As informações se baseiam em registros de acidentes do trabalho do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Entre os destaques estão os afastamentos acidentários por reações ao estresse, com 28%, por ansiedade, 27%, episódios depressivos, 25% e depressão recorrente, com 8,46%. O observatório é desenvolvido e mantido pelo Ministério Público do Trabalho em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E uma das publicações de maior repercussão no Instagram do MPT trata de um assunto muito importante para cada trabalhador desse país, que são os direitos trabalhistas adquiridos com a consolidação das leis do trabalho, a CLT.
conquistas que têm se perdido com a pejotização do trabalho, quando as empresas passam a contratar empregados com status de pessoa jurídica e de microempreendedor, além de outras formas de trabalho autônomo. Muitas empresas utilizam esse tipo de contratação para sonegar os direitos de milhares de trabalhadores, como férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio, FGTS, horas extras, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego, garantia de emprego em caso de acidente de trabalho, entre outros. Por conta desse cenário, entre 2020 e março de 2025, foram ajuizadas mais de 1.200.000 reclamações trabalhistas que pleiteavam o reconhecimento do vínculo empregatício, o que corresponde a 8,30% do total de novos casos na Justiça do Trabalho. A publicação destaca a nota do MPT sobre a preocupação da instituição com os possíveis desdobramentos da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu esses processos ao analisar a repercussão geral do tema 1389 no STF, a respeito da pejotização do trabalho autônomo e afins. O post recebeu ainda 113 comentários e foi compartilhado mais de 1.800 vezes. É isso, Madeleine. Nossa, Ana Paula, sabe o que eu percebi? Que nossos telespectadores, quem acompanha aqui o nosso programa, que também acompanha a gente nas redes sociais, tá ligadíssimo, né? Você viu que nas redes sociais os assuntos eram os mesmos do nosso programa, né? Todo mundo bem conectado. E você, já segue o Instagram do MPT? Entra lá, curte, compartilha, conteúdo de muita relevância para cada trabalhador e trabalhadora desse país. E depois desse aviso aqui da Ana Paula, a gente fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo mês. Tchau! Tchau! Tchau, Ana Paula! Tchau, Made!